Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Caros amigos, caros irmãos, muito bom dia a todos. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, hoje na semana de número 131, dia 12 de março de 2019. É para nós uma grande alegria estar com vocês novamente, mesmo que não seja uma presença física, mas se trata com toda certeza de uma presença espiritual. Afinal de contas, o que nos move é o nosso pensamento, o corpo nos move fisicamente, porém, nós não somos um corpo, nós estamos utilizando um corpo, nós somos mente, e a nossa mente estando interligada nos fortalece, faz com que a gente esteja próximo, fortalecido, com os mesmos ideais. Então eu agradeço a presença de vocês, dou as boas-vindas para você que está nos assistindo aqui pelo meu perfil, pela Rede Amigo Espírita, pelo canal do Alê de Paula, pelos grupos que as pessoas aí compartilham, enfim. Então eu dou as boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos. Tá todo mundo bem? Gostaram da mensagem do Chico? Como sempre, eu adoro ouvir o Chico. Começar o dia ouvindo a voz do Chico é como um bálsamo para qualquer ferida que nós tenhamos. Então, muito bom refletir nas lições. Hoje foi a do Augusto César, espírito, através da mediunidade do Chico e depois narrado por ele. Uma parte que eu gostei muito é que ele disse assim, que quando nós trabalhamos no bem, o bem nos renova e nos fortalece. Mesmo que você fique cansado, é um cansaço que vai passar logo. Agora, quando a gente fica cansado de não fazer nada, é um cansaço que parece que não vai embora, né? Interessante isso. O bem nos renova, o bem nos fortalece. Então, fazer o bem ou fazer alguma coisa que beneficie os outros desinteressadamente, como disse ali o Augusto César através do Chico, nos dará energia, nos dará força para a vida. Bem-vindos vocês que estão aí desse outro lado da telinha. Um beijo grande para vocês e bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! Gostei do Sandro fazer uma introdução no sentido que estamos todos ligados. Estamos mesmo. E às vezes alguns irmãos nossos nos procuram e relatam alguma dor, algum tropeço na vida aí no sentido do relacionamento, não só conjugal, mas todos que existem, né? Amigos, familiares.
aquelas trombadas que a gente dá, e a pessoa fica remoendo aquilo, né? Ou se sentindo culpado por algo que falou. Saiba, meus irmãos, como vocês já devem saber, mas vamos fortalecer isso dentro de nós, que é como se eu ficasse ligando para a pessoa o tempo todo, toda vez que eu penso nela. E aí o telefone dela vibra lá, o que ela faz? Ela olha e vê que é você. Vocês não se falam, mas vocês estão com energias ligadas, porque você está pensando na pessoa, a pessoa também pensa em você. E se houve um atrito, não são pensamentos muito bons, a não ser que você já queira mudar essa situação. Você começa a pensar bem, eu devia ter feito diferente, vou relevar, essa pessoa não sabe ser diferente, e aí você começa a parar de chamar ela para provocação mesmo à distância. De Brasil a Japão, tá magoado com alguém lá no Japão? Fica pensando na pessoa, a pessoa na hora recebe a sua vibração, pensa em você também, e aí você fica sempre ligado com essa energia, né? E aqui nessa corrente, estamos todos ligados em aprender como viver um pouquinho melhor, tratar um pouquinho do que é eterno aqui, ó. O que é eterno aqui na Estela? A gente não enxerga, mas aqui dentro tem um ser eterno, nosso espírito. E quando a gente tenta tratar do espírito, que hoje aqui encarnado a gente chama de alma, quando você quer encontrar estudos da alma, como melhorar isso, é diretamente como ser feliz. Porque essa carne aqui, essa carne não é feliz. Gente, vamos falar, não, quando eu como um negócio gostoso dá uma felicidade danada, né? Mas passa. A felicidade que eu tô falando que o Evangelho pode nos proporcionar é felicidade naquela visão assim, eterna. Essa ninguém tira da gente. Essa daí não é momentânea, não são picos de alegria, não. Então vamos estudar mesmo para tentar colocar no nosso dia a dia e daí para frente ser feliz e talvez, quem sabe, ser o ponto de luz da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa cidade. E às vezes como o Chico, que quem disse que ia visitar ele lá, falava que a mais de 300 metros você já conseguia sentir algo gostoso. E aí você via que de repente era a aura dele, né? Que expandia de tal maneira que você sentia um bem-estar. Mas imagina a gente, hein? Que beleza. Fala, sei lá, eu fico perto desse oceano e ele não preciso nem conversar com ele. Eu tô aqui, tô me sentindo bem. E você na sua casa? E você no seu trabalho? Vamos aí. Vamos crescer. E ontem nós passamos pertinho da casa do Chico ontem. Deu até para sentir um pouco da boa energia que ainda resta lá em Uberaba. Passamos na frente do abacateiro, lá em Uberaba. Passamos pertinho da casa do Chico. Vimos ali a casa da prece. Tivemos ontem em Uberlândia e no caminho nós fomos de ônibus, né? E o ônibus passa ali bem em frente ali a casa da prece ali. Entrou na rodoviária de Uberaba, depois nós fomos a Uberlândia. Enfim. Deixa eu dar então um bom dia para quem está aqui nos assistindo. Bom dia ligeirinho para a gente começar a nossa lição de hoje, que a lição hoje é tão bacana. Eu considero talvez a mais bonita e a mais relevante. Não dá para dizer isso, né? Mais relevante não, todas são relevantes. Resumo. Eu acho que todas, o Homem de Bem é um resumo do Evangelho. Todas são relevantes, mas é uma das que eu mais gosto. Então a gente fica com aquela preferência assim, né? Vamos à nossa prece de início, tentando nos conectar aí ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, benfeitor da nossa humanidade, governador espiritual do nosso planeta, citado como o nosso guia e modelo de conduta, nos reportamos à tua presença, Mestre, com grande gratidão pela oportunidade do estudo, do entendimento, do esmiuçamento das informações do Evangelho que nos trazem luz tanto ao nosso pensamento, quanto nos dá novos horizontes a serem percorridos através da prática dessas lições. Senhor Jesus, quero abençoar a presença de todos os nossos irmãos aqui que nos acompanham do outro lado do mundo, em suas casas, em seus trabalhos, enfim. Aí onde quer que estejam, sejam abençoados. Nós agradecemos a presença de cada um, pela valiosa contribuição que nos dão com o seu afeto, com a sua ligação, com sua benfeitoria realizada
por conta desse agrupamento. O Senhor mesmo nos diz que onde estiver uma ou mais pessoas, aliás, ou duas ou mais pessoas, lá estarei. Então, estamos aqui acompanhados, estamos num grande grupo. Com isso, mestre, nós também agradecemos aos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais que nos dão alento, nos dão entendimento, nos proporcionam uma facilitação da nossa intuição. Queremos renovar aí a nossa gratidão a esses irmãos abnegados e que incansavelmente estão ao nosso lado. E a Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso divino Criador de todas as coisas, que nós possamos sempre nos recordar que estamos aqui por conta do grande amor que o nosso Pai tem por nós. Senhor Jesus, dou início aqui a esse estudo hoje, objetivando levar as informações do Teu Evangelho de uma forma clara, fiel, sem nenhum tipo de ideia que seja contrária à Tua lei de amor, Mestre. Abençoe esses breves momentos em que estaremos aqui. Abençoe cada pessoa que nos acompanha com um ânimo, com um fortalecimento, com empolgação pelo estudo, pela prática, pelo entendimento. Que todos os irmãos nossos, onde quer que estejam, nesse momento, Senhor Jesus, recebam a luz que sai do Teu coração, iluminando não só os nossos corpos físicos, com saúde, com vigor, mas especialmente o nosso espírito imortal. Essa centelha, como o Senhor nos ensinou aí através do Evangelho, essa centelha de luz, da qual todos nós somos detentores, que possamos acender ainda mais essa luz, que só depende de nossa ação, do nosso desejo. Obrigado, Mestre, por estar conosco mais um dia, na Tua bênção, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, espero que vocês estejam aí otimamente bem. E vamos ao nosso estudo de hoje, então. Vamos ver o que a Estela separou pra gente aqui para fazer a reflexão inicial. Vocês não liguem não que a Livinha tá meio chororô hoje. Ontem nós fizemos uma viagem meio longa e acho que ela deve estar cansadinha, tadinha. Então ela tá chorando ali, a Estela tá lá dando socorro para ela. Bom, hoje nós vamos refletir uma pequena lição desse livro aqui do Chico Xavier e do Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico, chamado Pronto Socorro. Consta aqui da lição chamada Segue com Deus. Olha só o que o Emmanuel nos preparou. Ele diz o seguinte, ó: não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Daqui a pouquinho vamos refletir sobre isso. E a lição de hoje, nós dividimos ela em duas partes, apesar dela ser um item só, do capítulo 17, é o item 3, o homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo 17 é o Sede Perfeitos, e hoje nós estamos então dentro da linha do item 3, o homem de bem. Nós vamos estudar metade hoje e metade na semana que vem, porque a lição é tão rica, que se a gente lesse ela inteira aqui, nesse tempo pequeno, eu acho que empobreceria muito, perderíamos muito conteúdo por conta dessa oportunidade aqui que nós estamos tendo aqui. Vamos lá? O homem de bem. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí, tá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções
são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. A lição continua, mas nós vamos dar essa continuidade na semana que vem. Então, por hoje, nós vamos refletir só até aqui, esse parágrafo aqui. E aí, semana que vem, a gente continua para finalizar a lição. Então, como a Estela está ali com a Lívia, eu vou começar, então, iniciando os comentários do livro aqui, Pronto Socorro. É uma frase simples, mas nós precisamos refletir sobre ela. Não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Muitas vezes nós passamos a existência com certo receio. Será que eu estou indo no bom caminho? Será que vai ser bom o meu futuro? E aí o Emmanuel nos alerta dizendo que para não temermos, quando você está no bem, quando você permanece no bem, Deus está lá, de modo que não existe quem seja desamparado. Jesus já nos alertou que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai tenha conhecimento. Então, se você está sendo observado, independente de estar fazendo o bem ou o mal, você está sendo observado, mesmo que você esteja ainda no equívoco. Se você está ali provocando o mal, Deus está olhando por você. E se você estiver então fazendo o bem, você imagine só, a Livinha está meio chororosinha aqui, tadinha. Fala oi, Livinha, para todo mundo. Não vai falar oi, não? Você quer comentar ou não? Antes de eu comentar? Não, pode. Você que sabe. Então vamos lá, então. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui, então. Porque muitas vezes nós tememos o caminho que nós estamos seguindo. Dá um certo receio. Será que eu estou indo pelo bom caminho? A questão é sempre a seguinte: averigue como é que está a tua consciência, se você está tranquilo em relação ao que você está fazendo. Eu vejo muita gente chegar em mim e falar assim, especialmente no centro espírita: olha, eu estou com certo receio de continuar fazendo algum tipo de trabalho voluntário, porque eu tenho medo de que o mal possa me pegar. O mal, assim, aquelas pessoas que não têm interesse em que eu beneficie outras pessoas. E aí eu falo assim para a pessoa: aliás, quem fala não sou eu, é o Evangelho. Se você está engajado em qualquer causa benéfica, pode ter sim pessoas que se incomodem com isso. Podem ter aqueles nossos irmãos que estão no equívoco. Porém, a companhia dos benfeitores é muito maior e muito mais perceptível, muito mais forte. Então, se você está no bem, meu irmão, não tenha medo não. Você não está fazendo bem para desafiar ou para zombar do mal. Você está ali engajado em uma causa que é para beneficiar as pessoas. E é isso que você tem que fazer. Então, onde o bem permanece, Deus está. Deus, a gente dá um nome assim como se fosse uma entidade, uma figura
uma figura iluminada, sei lá, um velhinho de barba branca, né? Mas Deus é uma energia, uma força que rege o universo, de modo que onde estão as harmonias, onde nós provocamos harmonias, essas harmonias são parte divina. Então não é uma questão nem de chamar ele, falar, Deus, tá vendo aqui, eu estou fazendo bem, vê se aparece aí, hein? Não precisa, é automático. Quando você faz qualquer ação benfeitora, você está aí, por exemplo, no teu trabalho, tem alguém aflito, tem alguém aí que está meio desanimado, se você vai lá dar uma força para a pessoa, pode ter certeza, essa força que você está dando aí é Deus. Não é que você está colocando Deus, é que Deus já está ali. Todo bem praticado e realizado tem o dedo, tem a presença divina. Então, requisite a presença divina o máximo que você puder. Quanto mais vezes possível no seu dia a dia. Você vai ter hoje pelo menos umas 200 oportunidades de fazer isso. Num comentário que você for fazer no Facebook, muitas vezes nós fazemos comentários debochados, irônicos, querendo causar discórdia, querendo incitar alguém ao mal. Essa é uma chance que você perdeu de ter feito algo bom e não fez. Fez o contrário, fez o mal. E aí onde está o mal, Deus não está ali. Deus só observa, mas Ele não participa. Ah, mas eu quero Deus participando da minha vida o máximo possível. Não é, Lívia? É verdade? Então temos que pegar Deus e trazer para a nossa ação. Não ficar falando dele, ah, vou lá no templo, eu oro, eu faço oração o dia inteiro. Aí Deus vai estar comigo? Sim, Deus também está nas orações, porém, aonde Deus mais nos assiste é quando nós estamos em ação. Tem uma resposta dada no Livro dos Espíritos que perguntaram assim, se para nos livrarmos da obsessão, basta que nós façamos oração. E os Espíritos responderam assim, não adianta murmurar algumas palavras, é necessário, e Deus assiste mais aqueles que obram, ou seja, aqueles que fazem ações. Então mais vale uma oração, aliás, mais vale uma ação do que uma oração. Se você faz o bem, você está orando também indiretamente. E vou deixar a Estela comentar um pouquinho enquanto a Livinha está boazinha aqui. Ela acordou, chororô, não sei se está com alguma dorzinha aí, mas ela vai passar já já, né, Livinha? Ela tá uma lindeza. Então a Estela vai comentar aqui, eu vou segurar o microfone, eu vou ser o microfone man aqui dela. Eu e o Oceano estamos passando uma situação com a Lívia aí que ela reclama de dor na barriga, mas tem os momentos certos, sabe? Ela só reclama quando ela não tá brincando, quando ela não tá comendo, enfim. Vamos lá, né? Essa é a vida, os desafios. Você vê que bacana essa mensagem, gente? Não sei se o Oceano chegou a comentar, desculpa. Ele repartiu o homem de bem do Evangelho, porque é muito rica essa lição, muito. E às vezes a gente tem a organização do Evangelho de maneira tão bem feita que se essa mensagem viesse no início do nosso estudo, a gente não ia compreender, né? Então ela vem depois do meio do Evangelho, na organização de páginas mesmo que eu falo, porque tudo tem uma organização. E aí ele iria parecer assim uma mensagem, você tá louco? Tudo sou eu então? É eu que tenho que mudar meu olhar, é eu que tenho que mudar meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de compreender. Sim, a gente veio estudando ao longo do Evangelho aí que se você quer paz no mundo, não é bem assim? Então a paz tem que começar em você. E aí essa mensagem que a gente traz no livro Pronto Socorro, não temas o caminho onde o bem permanece, Deus está. E aí com a junção do Evangelho nos dizendo que procura aí no seu dia se você fez tudo o que você podia, se você não desagradou outra pessoa. Essa busca que a gente tem uma leve impressão de, peraí, então qualquer um vai pisar em mim e isso fica assim mesmo? É sempre eu que tenho que fazer? Você já viu as pessoas que relevam? As pessoas que relevam, elas não são bobas. Elas sabem que pisaram no calo dela. Só que elas são mais felizes. Porque ela não pega aquela amargura e leva para o peito, leva para o dia a dia. As pessoas que relevam, elas são leves. Porque o tempo todo alguém vai chatear a gente, né? O problema é, você está chateando as pessoas? Eu vi o Oceander colocando aqui vários momentos em que a gente resolve soltar um comentário de acidez, ou às vezes, vamos colocar aí um comentário até justo, dentro da linha da justiça, porém dentro da linha também da indignação. Esses comentários, eles não ajudam. Eles só promovem um desequilíbrio. Ah, mas peraí, então eu vou ser um alienado? Não.
O que você viu de injustiça no mundo? Ah, você não está vendo lá, você não assiste televisão, você não lê jornal. Você viu? Tem alguma coisa que você pode fazer? Ah, não tem, eu estou aqui, aconteceu lá na outra cidade. Então faz uma oração. Agora você pegar a notícia e mandar, por exemplo, no Facebook, indignado com o calor que está, porque eu descobri que desmataram um pedaço da área amazônica. Então tá indignado? Quer uma ação boa? Planta uma árvore. Tá indignado? Quer uma ação boa com a violência que está acontecendo? Eduque os seus filhos a não serem violentos. E quando a gente fala eduque os seus filhos a não serem violentos, é você não estar assistindo o noticiário e comentar assim, ó, tem que matar esse povo. Ah, teve o que merece. Isso é incitação de violência. Está indignado com a violência? Ensina o seu filho a tratar melhor as mulheres, com mais educação. Está indignado com a violência? Não aceite que seu marido grite com você na frente dos seus filhos. Pode ser que o seu filho é um próximo... Desculpa falar isso, mas é assim que acontece, gente. Pode ser que seu filho é um próximo rapaz que vai matar a namorada quando ela falar, eu não quero mais. Então, a gente é carregado de indignação e aí a gente está fora da linha do bem. Mas nós mascaramos isso. A indignação é tão bem feita, dentro da maneira da justiça, que você pode estar sendo atuado por forças que não são boas. Porque você demonstra uma indignação partindo para a guerra. Isso daí não é bom, gente. Então que possamos ser leves e ter ponto de ação o tempo todo. Quando a espiritualidade é amiga, que eles nos observam o tempo todo. Deixa eu ver. Eu preciso martelar um prego ali. O que é martelar um prego? Eles estão precisando ajudar um irmão que está pensando em suicídio. Então você é um martelo. Você é um martelo? Você é um martelo na fila do açougue, na fila do mercado. Você é um martelo no ponto de ônibus. Você é um martelo quando você entra num Uber. Sabe o que é um martelo? É um instrumento só. Um instrumento para conversar com aquele rapaz do Uber que às vezes está pensando em suicídio. Será que a espiritualidade amiga vai conseguir te ajudar? Ou na hora que o rapaz abrir a boca, você fala assim, ó, ah, o Brasil está cada vez pior, hein, cara? Legal o seu instrumento, tá? Ou você encontra uma mulher, vamos colocar Uber de novo? Uber, não sei se todos os estados do Brasil tem, Luciano? Não. Bom, um táxi, Só é um táxi, cidade, né, que acontece aqui em São José do Rio Preto. Você entra em um táxi e lá está uma mulher dirigindo. E aí você fala, você viu mais uma mulher morta no Brasil? Isso tem que acabar, que absurdo, mulher não tem valor nenhum. E ela acabou de brigar com o marido. Então você dá uma desesperança tão grande no coração dela que ela imagina assim, vou tirar minha vida. Que esse mundo está perdido mesmo, não vou ficar aqui para ver o final. O que está saindo da sua boca, meu irmão, minha irmã? O que a gente está fazendo em prol da paz? A sua indignação, a sua injustiça declarada e não em ação, ela não está ajudando em nada. A espiritualidade está doidinha, está aqui em cima de mim, do Oceander, está em cima da sua cabeça. Doido para você dar uma linha de ação para eles. E a linha de ação nunca vai ser com revolta, nunca. Ah, mas pacifismo demais. Os pacíficos e os mansos herdarão o reino de Deus, herdarão a terra. Não é assim? Deveria ser assim, mas a gente se carrega de palavreados bonitos, sendo atuado por coisas e forças inimagináveis da linha do mal. Irmãos infelizes ainda, irmãos nossos, que um dia pode ser um anjo sim, só que são infelizes. E será que a gente está sendo atuado por essas forças, se imaginando uma pessoa de bem? Então, só para reforçar e para terminar, tenha fé. Tenha fé que se você fala do bem, você tem ações do bem, você está caminhando na mesma estrada que Jesus. Como eu disse aqui no livro, Deus está ali com a pessoa que está fazendo o bem. A linha de indignação e revolta não é linha do bem. Não propague isso dentro do seu lar. Não propague isso no almoço da sua família. Você, se você é espírita, a gente faz um apelo para você, irmão espírita. Estude a lei do progresso e você vai ver que está tudo dentro. Quantas coisas não foram descobertas na guerra, naquele caos da guerra. Só que foi necessário. E hoje a gente não está vivendo em guerra, pelo menos no Brasil.
A gente não vive em guerra. Então não faça uma guerra dentro do seu peito e propague isso a 4 ventos, principalmente dentro do seu lar, em redes sociais, em almoço, no seu trabalho. Viu uma fechada de trânsito lá? Os dois vão se resolver, se for necessário polícia, eles vão se resolver. Por que você tem que pegar essa fechada e chegar indignado no trabalho e dissipar isso? Vamos pensar mais nas nossas ações para realmente falar assim, eu sou uma pessoa de bem. A pessoa de bem não é só quem... Pessoa de bem não é só quem paga as suas próprias contas. A gente também tem as contas divinas. Vamos pensar nisso. Um beijo, gente. Muito obrigada pela paciência aí com a Livinha. E dando continuidade aqui na lição do homem de bem, que como eu falei aqui há pouco, nós até dividimos, porque ela é tão rica, ela é tão repleta de conteúdo, eu quero destacar aqui os itens que eu li, quero falar de um por um aqui, pelo menos um pouquinho, tá? Ó, em relação ao homem de bem, a primeira lição que fala aqui é que o homem de bem ele tem fé em Deus e fé no futuro. Quer dizer, o homem de bem precisa ter uma crença de que existe uma força superior. Ah, mas e se eu não acreditar em Deus, então eu não sou um homem de bem? Olha, você pode ser um homem de bem acreditando no que você quiser, mesmo que você não acredite na figura divina. Portanto, para dizer que não acredita, que não tem fé em Deus, é preciso dar então uma explicação mais coerente em relação à figura divina. Se não acreditar em Deus, tudo bem, mas você acredita em quê? No nada? É meio complexo, né? Não aqui querendo entrar em combate com nenhum ateu, de forma alguma. Mas assim, eu não vejo muita inteligência em você dizer que existe então uma inteligência vinda do nada. E eu sempre vou acreditar que a inteligência sai de algo inteligente, de algo que existe, de algo que é, vamos dizer assim, palpável, no bom sentido, vocês entendem. Não dá pra gente saber onde está Deus, nem palpar, nem apresentar Ele, porém, as evidências estão aí. A gente observa a organização da vida e não tem como negar que existe uma força inteligentíssima regendo tudo isso. Então o homem de bem ele tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, ele tenta pôr em ação aquilo que ele vai levar com ele mesmo para a eternidade. Ele tenta pôr em prática no seu dia a dia a aquisição de valores morais. Não tem problema nenhum você ir em busca de aquisições materiais também. De você comprar um carro novo, de você comprar uma casa bonita, de você trabalhar, estudar para trabalhar e ganhar mais dinheiro, não tem problema nenhum. A questão é, temos que lembrar sempre que todos esses recursos materiais, eles servem para nos impulsionar, para nos catapultar rumo a uma ascensão espiritual, rumo à aquisição de valores morais. Se eu busco muito só o dinheiro e não uso o dinheiro para me aperfeiçoar, para estudar, para poder ter uma qualidade de vida melhor, mas para que isso seja apenas um celeiro, um suporte, um alimento para que então eu busque as coisas aqui, como diz aqui, ó, dos bens espirituais, então eu estou perdendo tempo, porque um dia eu vou me descobrir fora do corpo físico, fora das aquisições materiais que eu fiz, que eu tive, que eu dei oportunidade a mim mesmo de conquistar, porém deixei de lado essa aquisição espiritual. E o que é aquisição espiritual? É ser espírita, Oceaner? Você tem que ir no centro, tem que ser espírita, senão você não tem aquisição espiritual? Não, você pode ser de qualquer religião, inclusive ateu, como eu falei aqui há pouco. Você pode adquirir virtudes e se transformar em alguém mais feliz e mais produtivo, independente da sua religião. Você pode ser pertencente a qualquer denominação religiosa, qualquer frente de ação aí, seja protestante, católica, budista, islâmico, seja lá o que for. O que importa é você levar os valores do coração para a eternidade. Eu sei que todos os religiosos acreditam em vida eterna, que todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Eu sempre me pergunto, o que eu estou acumulando hoje como virtude para que então isso reverbere e que isso faça parte da minha essência se eu desencarnar hoje? Por exemplo, hoje, se eu aprender a ser um pouquinho mais manso e conseguir pôr isso em prática, eu adquiri um pouquinho mais a virtude da paciência. Essa virtude eu levo comigo. Essa roupa que está aqui eu não levo, esse relógio eu não levo, essa barba eu não levo, esse corpo eu não levo, mas a aquisição moral eu levo. Então o homem de bem, como diz aqui a lição, como eu disse aqui, volto a dizer, é uma lição tão rica e tão completa, que eu até recomendo todo mundo a ler aí, ó, item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia essa lição, mas reflita nela frase por frase. Ela é sensacional. Eu já peguei essa lição aqui para fazer palestra e olha, eu vou te falar,
Você fala ali 50 minutos e não são suficientes, porque o conteúdo é muito rico. E uma frase dessa dá pra gente refletir aí muito tempo. Você imagina o conteúdo inteiro. Olha que fala também aqui, ó. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes, ou seja, alterações da diversidade das coisas, são as coisas que a gente pensa que vai acontecer de um jeito e acontecem de outro. Então o homem de bem sabe que todas essas dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Não é fácil, hein, gente? Cá entre nós, quando surge uma adversidade, quando surge uma criança às vezes passando mal, doentinha, com dor, dizendo que está com dor aqui, dor ali, você não sabe o que fazer, não é fácil. Não estamos aqui fazendo um deboche de quem sente dificuldade na vida, até porque a gente também sente, eu, a Estela, aqui, nós, aqui eu falo em nome dela aqui, temos dificuldades também, como todo mundo tem, e não é fácil, mas nós precisamos saber qual caminho seguir. Eu preciso saber que se eu não estiver engajado nessa informação de que tudo que eu estou passando ou é uma prova para o meu aperfeiçoamento, ou é uma expiação, ou seja, é um débito contraído no passado e que hoje eu venho expiar no sentido de EX, né? O expiar não é de expiar visivelmente, não é o expiar com ES, é o expiar com EX, é a expiação. É algo que ficou pendente no meu passado aí e que eu venho então resgatar para que então eu me conserte, né? Então o homem de bem tem também essa ação. Poxa, surgiu uma dificuldade, mas disso vai ter que sair algum aprendizado. Disso vai sair algo bom. Eu tenho que aprender algo, eu preciso aprender algo. Eu não vou perguntar por que comigo, mas vou perguntar assim, o que isso quer me ensinar? Quem já tem essa virtude, quem já consegue pôr em prática isso, já pode se considerar um homem de bem. Segunda lição aqui do Evangelho, tá, gente? Nada do que eu estou dizendo aqui é avaliação minha. Tudo está no Evangelho. Eu não sou ninguém, gente. Eu não sou profeta, eu não criei isso daqui. Nós estamos aqui lendo e estudando as lições de Jesus. Não existe uma profecia nova, porque o que precisa primeiro ser observado e colocado em prática são as ações e as lições da Boa Nova do Cristo. E aí ele continua aqui dizendo então, ó, o homem de bem, ele é possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Olha que interessante isso. Será que nós estamos já conseguindo fazer isso? E eu faço essa pergunta para mim, viu, gente? Não é para vocês, não. De vez em quando eu me pergunto, será que eu estou fazendo o bem pelo bem? Ou tem algum interesse por trás? Tem algum desejo sei lá, de qualquer tipo de benfeitoria ou de ganho, seja material, seja moral, seja de... Então nós temos que pensar nisso. Estou fazendo bem porque eu já tenho uma essência que está se transformando em uma boa essência, ou então estou fazendo bem esperando recompensa? Então o homem de bem faz isso. Ele pratica o bem mesmo quando não tem ninguém vendo, mesmo quando não vai haver publicidade no que ele faz. Ele vai e ajuda, ele ajuda e passa, como a gente gosta sempre de ressaltar aqui. Ele também encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, quer dizer, nas lágrimas que faz secar. Ele fica feliz. Quem aí faz o bem, eu acredito que a maioria das pessoas estão nos assistindo, você aí que já fez qualquer tipo de ação benfeitora, que você já secou a lágrima de alguém, matou a fome de alguém que estava com fome, enfim. Eu tenho certeza que você sabe disso que nós estamos falando aqui. Dá uma satisfação grande. Quando a gente recebe um benefício, é gostoso. A gente se sente, né, protegido, se sente lembrado, se sente importante. Mas quando a gente faz isso pelo outro, quando nós temos a oportunidade de sermos servidores, pode ter certeza, é muito melhor. É muito melhor servir do que ser servido, tanto que foi essa a lição que Jesus nos deixou. Claramente ele disse assim, com todas as letras, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E essa capacidade de servir, ele não veio aqui apenas se exibir. Jesus mitidão, hein? Dizendo que ele veio aqui para servir os outros. Não, ele não veio. Jesus não era metido, não. Jesus veio aqui nos dar o caminho, nos mostrar qual caminho nós deveríamos seguir para a nossa felicidade. Não para dele, porque ele já é feliz. Ele é o Cristo, ele é puro. Tem até a nossa imagem dele aqui que eu sempre mostro. Essa figura angelical que está ali atrás de mim, representada num quadro, numa imagem, já tem felicidade plena, já goza disso.
Nós precisamos entrar nesse gozo, como disse o Cristo também. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, vós que estáis angustiados. Então, quando nós entendermos isso e começarmos a pôr em prática, é aí que vai haver a transformação na nossa vida. E aqui a lição segue, ó. O seu primeiro impulso, do homem de bem, é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que dos seus. Isso significa que o homem de bem, ele pensa o seguinte: bom, eu já estou bem aqui, deixa eu ver se o outro que está aqui ao meu lado não está sofrendo, se ele não está passando por dificuldade. Isso vai eliminando o egoísmo, vai eliminando a maior chaga para o nosso desenvolvimento espiritual. Aí ele diz aqui, concluindo assim: o egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Quer dizer, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ajudar você, mas onde vai haver lucro? Onde vai entrar algum benefício aqui para mim? Seja um prestígio, seja um dinheirinho no meu bolso, enfim. O egoísmo, ele pensa sempre nele mesmo primeiro. E o homem de bem é bom, humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê em todos os homens como irmãos. Será que nós ainda estamos agindo com preconceito religioso e preconceito racial? Será que nós ainda acreditamos que, se formos de determinada casta ou de determinada cor de pele, nós somos melhores que alguém? Será que nós já entendemos que apenas utilizamos um invólucro chamado corpo físico e que o que manda mesmo é o nosso espírito? E o nosso invólucro é apenas a casca, a embalagem? Isso não faz diferença nenhuma na tua vida. Não existe ninguém melhor que o outro porque tem uma cor diferente. Se você é negro, você não é melhor que o branco. Se você é branco, você não é melhor que o negro, não. Se você nasceu lá como nossa amiga Regina querida, lá na Nicarágua, você não é melhor não que o pessoal que nasceu em Cuba. Se você nasceu em Cuba, você não é melhor que os brasileiros. Enfim, todos somos iguais. O homem de bem já compreende esse lance de imortalidade e sabe que o que você critica demais hoje, amanhã você está programado a passar. Se você não gosta muito de pessoas, por exemplo, que vivem em uma determinada região do país, não gosto de pessoal que mora no sul, não. Pessoal metido, não sei o quê. Você está se programando para nascer lá, para experimentar se é assim mesmo que as coisas são. Mas é castigo divino isso? Não. É desejo que você se aprimore. É pedagogia de Deus. Te colocar na mesma situação da qual você critica muito. Não gosto de pessoas que têm uma preferência sexual diferente da minha. Vamos colocar você lá para experimentar, para ver se é isso mesmo que você vai, se é assim mesmo que você vai continuar pensando depois de estar na pele. Não gosto de pessoas que têm uma crença diferente da minha, ou eu acho que eles estão equivocados, que eles são todos tolos e só eu que sou detentor do conhecimento, só eu estou no caminho certo. Se você tem esse entendimento, eventualmente vão surgir circunstâncias para te mostrar que você está no equívoco, que todas as religiões são importantes, porque elas fazem pessoas felizes. Se o indivíduo está numa outra crença, e eu gosto demais da doutrina espírita, porque ela é talvez a única, vamos dizer assim, entre aspas, tá gente, religião, que não é, nós estamos numa doutrina que não tem dogmas, não tem cultos, mas se você deboche de alguém que segue uma linha religiosa diferente da sua, saiba que as pessoas estão felizes lá. Então, como é que eu posso, por exemplo, debochar ou dizer que estão no equívoco os nossos irmãos, por exemplo, umbandistas, os nossos irmãos católicos e protestantes, sendo que lá existem pessoas que estão se sentindo felizes pela prática daquelas religiões? Seria muito antagônico eu me dizer alguém de bem e continuar ainda perseguindo, maldizendo, debochando de pessoas que têm uma linha de pensamento diferente da minha. Se eles não estão fazendo mal para ninguém, por que você os critica? Se o indivíduo tem uma cor de pele diferente da sua, por que você acha que ele é inferior? Você não acha que ele é filho de Deus, não? Você acha que você é um filho de Deus mais valioso do que aquela pessoa? Será que Deus gosta mais de você porque você é branco, ou porque você é japonês, ou porque você é africano? Lê do engano. Deus não faz distinção de nenhum dos seus filhos. E o homem de bem entende isso já. E ele diz aqui ainda, dizendo assim,
Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia do homem de bem. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quando foi concluída essa frase aqui, dá a impressão assim, então Deus não vai ter clemência de quem não é bom, não. Não é nem isso. Deus tem clemência de todos, porém, Ele deixa que nós cumpramos as leis de causa e efeito. E se você não é clemente com as pessoas, a vida não vai ser clemente contigo. Se você não é bom com as pessoas, a vida não vai ser boa com você. Às vezes as pessoas até vão ser boas com você, porque elas são... Às vezes você está no meio de um círculo de gente aí muito boa, mesmo que você não seja. Mas chega uma hora que a conta vem, e não vai ter como a gente escapar dela. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Porque o homem de bem, ele tem um coração purificado, ele tem um coração livre desse tipo de sentimento que ele sabe que prejudica primeiramente a ele. Tem uma frase de Shakespeare que diz assim que sentir ódio de alguém é beber veneno e esperar que o outro morra. Quer dizer, você está bebendo veneno, enchendo seu coração de amargura e desejando que o outro se envenene. Na verdade, quem está se envenenando é você, que sente ódio, que deseja vingar, que sente rancor, que não consegue tocar a vida adiante, que não consegue compreender que o outro errou contigo. Sim, ele errou, mas ele não fez isso porque ele é mau, ele fez porque ele é ignorante, ele não consegue fazer melhor. O homem de bem se livra de amarguras no coração, ele elimina o mal, ele não fica dando propagação ao mal, ele não fica com invejinha, com picuinha, com conversinha fiada, com indiretinha. Nossa, eu vejo isso demais nas redes sociais, e às vezes eu vejo gente que eu gosto tanto, e eu vejo a pessoa se perdendo nesse pequeno deslize, sabe? Com ironia, com deboche, com incitação. A pessoa fica querendo incitar os outros a causar tumulto. Isso é péssimo. Isso é triste. Ainda mais de pessoas que estão tentando estudar como a gente. Ninguém é santo não, gente. Eu também não estou dizendo aqui que eu não faço isso, ou que eu nunca fiz, ou que eu, de vez em quando não escorrego, né? Mas nós temos que lutar com unhas e dentes contra esse tipo de ação. Isso tem nos prejudicado. O homem de bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme haver perdoado. Jesus não nos ensinou na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoai-nos, assim como nós tenhamos perdoado a quem nos tem ofendido. Quando será que nós vamos dar atenção a essa lição tão linda que Jesus nos deixou? Essa lição que nos diz que eu vou ser perdoado na mesma medida que eu perdoar. Quando que eu vou compreender, então, que eu tenho que dar mais consideração aos benefícios que as pessoas me fizeram e tentar relevar e eliminar o mal que elas também tenham causado? Quando que eu vou fazer a conta justa e vou viver dentro de uma contabilidade divina, que é assim, analisar os prós primeiro, os contras depois? É aquela historinha de escrever na pedra o bem que te fizeram e escrever na areia da praia o mal que te fizeram, para logo a onda vir e levar embora. Já o que está escrito na pedra não, fica ali, fica eternizado ali, ou então fica por muito mais tempo, né? Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. A lição de hoje é riquíssima. E eu finalizo aqui que o nosso tempo já foi, desejando muito que todos possam aí fazer a leitura dessa lição, refletir, e semana que vem nós vamos continuar na frase que começa assim, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Essa vai ser a frase que nós vamos iniciar a semana que vem. E hoje, então, eu vou finalizando aqui a nossa reflexão, porque o nosso tempo já foi embora. Vou convidar vocês, então, para que procurem estudar essa lição, que ela é muito rica. Pesquisem vídeos no YouTube, tem muitos palestrantes falando dessa lição, com muita propriedade, com muita riqueza de detalhes. Pesquise aí o nosso querido Arthur Valadares, o Haroldo Dutra Dias, o Rossandro, nosso querido Divaldo, Raul Teixeira. Tantos nomes, tantas pessoas aí com tanto conhecimento
nosso querido amigo, nosso irmão André Sobreiro, nosso irmão aqui, Ale de Paula, enfim, tem tanta gente boa aí. Eu não vou falar o nome de todos aqui. Aliás, já cometi uma injustiça com tantos outros aqui que eu considero que tem um grande conhecimento, nosso querido Navarro, tanta gente boa aí que comenta essas lições, que ficar aqui só no nosso evangelho, que tem um período de tempo muito curto, é deixar passar batido uma valiosa oportunidade de se enriquecer espiritualmente. Então, pesquisem sobre esse tema, assistam palestras, digite lá, O Homem de Bem, palestra espírita, você vai ver cada conteúdo fantástico, tá bom? Então, como a Estela está cuidando da Livinha, eu vou fazer a oração final e a gente vai dar uns recadinhos aqui. Você vai fazer a oração, Estela, final? Ela vai tentar fazer a oração, que a Livinha está ali agora. Vamos ver aqui quem está perguntando aqui. Eu vi, parece que uma amiga nossa aqui, a Maria Imaculada, está dizendo assim: desculpe, é o item 3, não de Santo Agostinho. Deixa eu ver aqui, eu não sei qual que é o conteúdo que ela está passando para nós aqui. Depois eu vou te responder aqui, viu, Maria Imaculada? Ah, tá bom. Vou lá soprar a tapioca da Lívia enquanto a Estela faz a oração final. E a gente vai com os recadinhos finalizados aqui, rapidinhos, nossos recadinhos da semana. Tá bom, gente? Até já já. Desde que a gente começou o evangelho, a gente começou com a Lívia bebezinho. E quem está acompanhando a gente desde o início sabe, né? Produção caseira. Percalços do caminho. Bom, gente, não sei se vocês colocaram a água de vocês fluidificar. Hoje eu coloquei aqui até para a Livinha. E que vocês possam, se vocês precisarem, receber tudo que for necessário aí. Porque às vezes não é uma cura da sua saúde, mas é um equilíbrio. Que essa água você vai conseguir. Muitas vezes porque no nosso lar, na nossa casa, a gente não consegue deixar a água sem contaminar. Com os nossos comentários, com o nosso pessimismo, com a nossa energia de tristeza, muitas vezes, por alguma coisa que foge do nosso equilíbrio, do nosso discernimento, ou até mesmo foge da nossa capacidade, que isso acontece muito comigo. Quando a Livinha fica doente, parece que nada dá certo. A gente patina e não sai do lugar. Enfim, já já ela melhora. Vamos lá então? Se vocês puderem sentar em algum lugar, ficar tranquilo. Respirar fundo. Trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para a nossa mente. A imagem mais bonita desse irmão. Esse irmão que é presente em nossas vidas. Às vezes a gente não sente, Mestre Jesus. Às vezes nós não sentimos a sua presença. Mas nosso coração se reanima em fé. E aí a gente aquece ele e volta a caminhar. Quantas vezes, Mestre, o desânimo bate em nossa porta mental e a gente deixa ele entrar. Mas firmes no propósito de seguir o bem, o caminho do bem, seguir os seus passos, nós nos reerguemos, mandamos o desânimo embora e continuamos, estufando o peito, se enchendo de paz e gratidão, e sendo então, Mestre, vossos aliados, aliados das forças divinas, aliados do bem, aliados direto de você, Mestre amado. Que todas as pessoas desse Evangelho consigam sentir a paz de sua presença e da presença de seus enviados, iluminados, que reequilibram o nosso lar, a nossa mente, a ponto de que a gente se sente melhor, fisicamente melhor. Mestre amado Jesus, que todos esses nossos companheiros de estudo consigam ser uma sementinha de paz dentro de seu convívio, com todas as pessoas que encontram esses nossos irmãos dessa corrente, possam ver em nós instrumentos de paz. Mestre amado Jesus, abençoe todas as pessoas que passam pela mente desses nossos irmãos nesse momento. Abençoe, Senhor, os familiares doentes, doentes da alma, doentes do corpo.
nossos entes encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado pela sua presença em meu lar e desses irmãos queridos dessa corrente. Abençoe o lar de cada um e que assim seja. Oi, amor. O papai assume aqui agora, então. Bom, gente, nós agradecemos mais uma vez, mais uma semana, pela presença de vocês, pelo carinho, pela amizade, pela companhia. Desejamos que essas lições possam ter feito um sentido no entendimento de cada um, que cada um possa refletir nisso, nesse conteúdo que nós passamos aqui, com um desejo de sermos claros, e sempre fazemos o convite para que nós nos aprofundemos nas lições, no estudo, no entendimento. Como disse aqui a nossa amiga Renata Domar, que disse que vai começar hoje os estudos dela aqui no Kardec. Isso nos deixa muito felizes, porque não basta apenas algumas reflexões breves, é preciso nos aprofundarmos para que isso então possa fazer sentido na nossa vida. Então nós agradecemos muito pela presença de vocês e pelo carinho de mais uma semana.